O Himalaia tem alguns dos picos mais altos do mundo, incluindo o Monte Everest. Então não é de se estranhar o fato de aviões acharem difícil navegar por aquela região. Mas por que aviões comerciais geralmente são proibidos de sobrevoar por lá? Para começar, essas montanhas têm altura média de mais de 6.100 metros. O Monte Everest, a montanha mais alta do mundo, fica a 8.850 metros acima do nível do mar. Aquela região é difícil, cheia de neve, e quase não há superfícies planas ali. Caso aconteça uma despressurização repentina da cabine, seria difícil fazer qualquer pouso de emergência, já que literalmente não há nenhuma superfície plana lá. E mais, o ambiente com baixa oxigenação em uma altitude dessa oferece grande risco de turbulência. Além de ser desagradável para os passageiros, os movimentos aleatórios do ar e os ventos fortes dificultariam fazer qualquer manobra com a aeronave. Essa região não é muito populosa, então não há muitas coisas lá quando o assunto é sistema de radar. E o radar é essencial para a segurança da aviação. Sem ele, os pilotos não conseguiriam se comunicar com a base para saber as condições de voo. Lá também pode fazer tanto frio que o combustível chegaria a congelar totalmente. Claro, em geral, os combustíveis usados em aviões congelam a cerca de menos 45 graus Celsius, mas essa temperatura é bem possível no alto do Everest. Na verdade, a mais baixa já registrada lá foi em dezembro de 2004, quando os termômetros marcaram impressionantes menos 42 graus Celsius. Então é compreensível os pilotos não quererem correr esse risco, principalmente com o voo comercial. Entre os poucos aeroportos localizados na Cordilheira do Himalaia, existe um que é considerado o mais desafiador de pousar no mundo. Apenas 8 pilotos no planeta são certificados para fazer isso. Ele se chama Aeroporto Internacional de Paro e fica em Butão, um país sem litoral, localizado no Himalaia Oriental. Primeiro, pousar lá é muito perigoso porque você está literalmente voando entre alguns dos picos de montanhas mais altas do mundo. Sem contar que esses 8 pilotos também precisam considerar os ventos fortes. Apesar dos desafios, eles conseguem trazer com segurança mais de 30 mil pessoas para lá por ano. E um detalhe importante, não tem radar lá para guiar os pilotos. Eles precisam manobrar a aeronave totalmente no modo manual. Os pilotos têm que nortear seus movimentos com base em pontos visuais específicos à medida que se aproximam da pista de pouso. E mais, os voos são realizados somente durante o dia e quando há boa visibilidade. Esses pilotos também precisam tomar cuidado com postes e telhados nas encostas. Isso quer dizer que é comum ter que espremer os aviões entre picos de montanhas a ângulos de 45 graus antes de descer rapidamente para a pista de pouso. Deve ser por isso que só 2 companhias aéreas voam para o Aeroporto Internacional de Paro. Tirando esses pilotos comerciais, há pilotos de helicópteros de resgate especialmente treinados que passam grande parte de suas carreiras a mais de 6.000 metros do chão. Na maioria das vezes, eles formam parcerias com alpinistas igualmente experientes, que treinam cruzando a geleira de Khumbu, chamada de trecho mais perigoso do planeta. Composto por pilares de gelo tão altos quanto prédios de 6 andares, esse trecho gigante da geleira no lado oeste do Everest é cheio de buracos fundos, onde não se vê o fundo. São necessárias entre 4 a 12 horas para ir de uma ponta da geleira à outra, dependendo da experiência do alpinista. Você pode achar que esse é um local muito sereno, já que só há gelo e neve ao redor, mas esses profissionais afirmam o contrário. Um veterano do Everest disse que o barulho é a pior parte desse trabalho. A montanha produz barulhos horríveis e às vezes até suspiros. Às vezes as pessoas têm a impressão de que as montanhas estão falando com elas, alertando sobre os perigos da região. O Monte Everest não é a única zona de exclusão aérea do mundo. Para a surpresa de muitos, os parques da Disney também são proibidos para aviões. Então você jamais terá o prazer de olhar pela janela do avião e admirar os castelos de contos de fadas lá de cima. Há poucos anos, muitas atrações turísticas populares, incluindo os parques da Disney, aumentaram suas medidas de segurança para garantir que seus visitantes se sintam o mais seguros possível. Portanto, nenhuma aeronave tem permissão para voar dentro dos 914 metros da Disneylândia, na Califórnia, ou no Walt Disney World, na Flórida. No começo, isso era uma restrição temporária, mas a regra se tornou permanente em 2003. Há outros lugares que não permitem que aviões os sobrevoem por questões de importância histórica, como o Machu Picchu, localizado nas montanhas peruanas dos Andes. Há também uma grande quantidade de espécies animais raras e plantas que crescem exclusivamente naquela região. Então é essencial que elas sejam bem protegidas.
E o que isso tem a ver com a proibição de aviões naquela região? Primeiro, a restrição diminui o volume de substâncias químicas prejudiciais. Depois, se o avião precisasse fazer um pouso de emergência ali, causaria danos irreversíveis às construções e à vida selvagem. Curiosamente, os aviões podem sobrevoar o Partenon em Atenas, na Grécia, mas sob uma condição, que não se aproximem mais que 1.500 metros de altitude. Assim, a construção histórica fica um pouco mais protegida de pousos emergenciais, já que existem áreas especialmente designadas para isso ao redor dele. Você também não conseguirá ver o Taj Mahal de cima. Como ele é uma das peças de arquitetura mais importantes, antigas e bonitas do mundo, também precisa de medidas extras de segurança. A construção foi feita nos anos 1600. A Unesco anunciou-a como Patrimônio da Humanidade em 1983. As autoridades indianas proibiram voos acima dele em 2006. Elas fizeram isso para proteger não só a construção, mas também as multidões de turistas que a visitam todos os anos, entre 7 e 8 milhões de pessoas. O Palácio de Buckingham é conhecido por ser a residência da monarquia britânica. Então, para a segurança do rei, uma zona de exclusão aérea foi definida lá. Aviões também não têm permissão de sobrevoar o Castelo de Windsor, para garantir que a família real fique igualmente protegida. Outras construções britânicas importantes com zonas de exclusão aérea incluem a casa de número 10 da Downing Street, que é a residência e o escritório oficial do primeiro-ministro britânico, e as casas do parlamento. A casa de George Washington em Mount Vernon, Virgínia, só pode ser sobrevoada acima de 460 metros de altitude. A histórica mansão de madeira foi construída para o presidente George Washington entre 1758 e 1778. Infelizmente, ela foi se deteriorando ao longo dos anos. Então, para preservá-la, as autoridades resolveram proibir vibrações produzidas por aeronaves. É por isso que mais uma zona de restrição aérea foi estabelecida lá. Ela cobre o espaço aéreo acima desse ponto histórico nacional. Deve ser por isso que raramente encontramos fotos dessa casa à vista de cima. Por ser a residência do presidente dos Estados Unidos, não é permitido sobrevoar Washington no Distrito de Colômbia. Lá também fica o Congresso e outras instituições. Então, as autoridades criaram uma área de regras especiais de voo, que se estende por um raio de 48 quilômetros a partir do Aeroporto Internacional Ronald Reagan. Isso quer dizer que esse é um dos aeroportos com decolagens e pousos mais precisos do mundo. Os pilotos precisam tomar cuidado para não entrar em regiões restritas, o que pode resultar em decolagens desconfortáveis para passageiros. Sempre que um piloto invade uma zona de restrição aérea, um grande problema se instala, como o que aconteceu em 2005, quando um piloto entrou em uma área proibida sem querer. O Capitólio teve que ser evacuado imediatamente e todas as atividades foram interrompidas. Outras capitais do mundo têm exigências parecidas, como Budapeste, por exemplo. Na capital da Hungria, os aviões não têm permissão para sobrevoar a cidade antiga de Peste e os Montes de Buda. Quase todo o tráfego aéreo é proibido acima de Paris também, com algumas exceções. Aviões que voam mais alto que 2.000 metros. Helicópteros são proibidos nos perímetros da cidade. Só alguns que estão em missões específicas têm autorização para passar por ali. Geralmente, os aviões de passageiros não podem se aproximar da ilha de Manhattan também, em parte por causa dos prédios muito altos que existem lá e pelo risco de colisão. Mas o principal motivo são os 3 maiores aeroportos de Nova York: o Aeroporto Internacional John Fitzgerald Kennedy, o Newark Liberty e o LaGuardia. Todos são muito próximos uns dos outros. Então, o tráfego aéreo naquela região precisa ser muito bem controlado para que não ocorram colisões.